dia, meu sétimo ano lindo. Então, né, graças a Deus, já finalizamos mais um bimestre, né? Estamos aí partindo para o nosso terceiro bimestre. Segundo bimestre foi um sucesso, tá? Fiquei muito feliz com as médias, com as notas de vocês, com o empenho de vocês aí nas atividades. Estão de parabéns, tá? Quero parabenizar todos vocês. Que vocês continuem assim, né? Se esforçando, se dedicando, que assim a gente vai continuar tendo o sucesso aí, né? Tanto esperado, tá ok? A gente tem que se esforçar. Se vocês aí têm feito esse esforço, estão de parabéns, tá? Então vamos dar início hoje ao nosso terceiro bimestre, tá? Então vamos aí caprichar, tá? Da maneira que vocês têm caprichado aí nos bimestres anteriores, tudo bem? E na aula de hoje nós vamos falar sobre noções iniciais da álgebra. Então, a resolução de vários problemas matemáticos faz uso dessa ferramenta, tá? Que é a álgebra. Para resolver problemas com uso de técnicas algébricas, precisamos aprender a representar matematicamente certas afirmações. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aprender a representar, então, algebricamente essas informações, tá? A álgebra está ligada com números, letras e sinais de operações, tá? Então, a gente vai aprender a representar e mais lá na frente, né, a gente vai aprender a resolver, então, que vai se transformar em uma equação, tá? Esses símbolos aí. Então, nesse primeiro momento, a gente vai representar, tá? Então, a gente vai ver aqui algumas representações algébricas de sentença matemática, certo? Então, esse é o primeiro momento. A gente não vai calcular, a gente vai aqui, ó, representar. Então, aqui eu tenho um exemplo. O dobro de um número. O dobro, né? Aí a gente vai representar o dobro. A gente sabe que na matemática o dobro é representado com o número 2, certo? Se fosse o triplo, seria com o número 3, certo? Então, o dobro, tá? Minha galera esperta aí já sabe representar esse dobro, que é o número 2. Então, o dobro de um número. Esse número aqui está dizendo que número é esse? Não. Então, a gente vai indicar por uma variável, né? Essa variável é chamada de uma letra. Essa letra é a variável. Então, esse número aqui, ó, desconhecido, que aqui a questão não nos fornece, a gente vai indicar, então, por uma letra. Posso usar a letra X, Y, tá? Z. Então, posso usar qualquer letra aqui. E nesse caso aqui, eu vou usar o X. O meu dobro, tá? O dobro, eu sei que é o 2, né? Então, o dobro é como se eu estivesse multiplicando, então, algo, né? Por exemplo, o dobro de 10, não dá 20, tá? 2 vezes 10, 20. Então, o dobro é uma multiplicação também, né? Então, aqui eu vou ter 2 vezes esse número desconhecido que eu vou chamar de x. Então, eu vou ter o dobro de um número que eu não conheço, tá? Então, o dobro de x. E posso também, ó, escrever esse dobro dessa letra aqui, tá? Desse número desconhecido, sem o sinal de multiplicação. Nós podemos também omitir aquele sinal e escrever assim, ó, apenas 2x. Esse 2x significa que é o dobro também, tá? Aqui tem uma multiplicação aqui, mas está escondidinha, tá? Então, tem um 2x, 2 pontinhos x, que significa o dobro de um número, tá ok? Então, se vocês virem assim, o pontinho é o dobro de um número. Assim, sem um pontinho, também é o dobro. Certinho? Então, na letra B, eu tenho aqui o triplo de um número y, tá? Então, aqui já está indicando a variável, né? A incógnita aqui, que é o y. Então, aqui a gente vai usar o triplo, tá? Em símbolo da matemática, a gente sabe que o triplo é representado pelo número 3, né? Então, aqui a gente vai fazer o triplo do número y. Ele está multiplicando, então, né? Então, aqui eu tenho o triplo representado pelo 3 vezes... Aqui eu não posso usar qualquer letra, tem que usar essa que está aqui, né? Triplo de y, tá? Ou, simplesmente,
sem o pontinho também que identifica o triplo. Certinho? Então, aqui nós temos aí o exemplo A e B. E o C está dizendo que o quadrado de um número. Essa palavrinha quadrado já aprendemos nas potências, não foi? Então, número elevado ao quadrado. Então, a gente sabe que o quadrado é aquele númerozinho que fica em cima, né, daquele outro valor, tá? Que chamamos de potência. Então, o quadrado de um número. Aí, esse número aqui, ó, não tá dizendo que número é esse. Não sei, né? Então, eu posso representar qualquer letra aqui, esse número, tá? Então, representar por letra. Então, eu vou representar esse número que eu não sei pelo x. E esse número está o quadrado de um número. Aqui, ó. O expoente é 2, tá? Então, aqui eu tenho x ao quadrado. Ao quadrado de um número. Aqui está a sua representação. Certinho? Letra D. A metade de um número. Metade significa que foi feita uma divisão, tá? Partiu ao meio, certo? Então, metade, tá? Partiu ao meio, é uma divisão por 2, né? Metade é uma divisão por 2, tá? Então, aqui eu vou botar o meio, que é metade, de um número. E aqui não diz que número é esse, né? Não diz também a variável. Então, a gente vai indicar por qualquer letra, né? E aqui eu vou usar novamente para o x também. Então, eu vou fazer o x, tá vendo? A metade de um número. Ou podemos também indicar o x dividido por 2, tá? Metade do x que a gente não sabe, que é um número desconhecido, tá? X dividido por 2, metade de x, tá? Então, pode ser usado essas duas representações para representar, então, a metade de um número. Tudo bem? Então, está aí esses exemplos. Eu tenho mais exemplos para colocar para vocês. Espera um pouquinho aí. Então, turma, aqui nós temos mais exemplos, tá? Para a gente observar e vamos fazer juntinhos também esses exemplos, tá? Na letra E eu tenho a terça parte de um número x. Quando eu penso em terça parte, é um número que será dividido por 3, não é? Então, a terça parte significa uma divisão, e a divisão, tá, pode ser expressa por uma fração. Também já aprendemos isso daí, não é? Então, a terça parte de um número x, né? Então, aqui já está dizendo a letrinha que a gente vai colocar. Então, a gente pode colocar a terça parte, né? Nós aprendemos que podemos fazer assim, ou simplesmente dessa forma aqui, tá? Então, a terça parte, tá, de um número. Significa, então, uma divisão por 3. Certinho? Então, na letra F, nós temos os 4/3 de um número. 4/3. Como que a gente vai representar, então? Também, né? Aqui é uma fração. 4/3. Então, 4 vai ser o nosso numerador. 3 o denominador, né? 4/3 de um número. Esse número aqui, ó, não nos diz esse valor. Diz o valor desse número? Não diz o valor. Então, a gente pode representar por qualquer letra, tá? X, Y, Z. Então, aqui nós podemos representar, então, 4/3 de um número X, tá? Ou pode ser Y também, não importa, ok? 4/3 de X, ok? Então, essa daí fica sendo a resposta, tá? Aqui da letra F. Na letra G,
eu tenho a diferença entre o quádruplo de um número x e sua metade. Metade nós vimos que é um valor dividido por 2, certo? Pode ser expresso como fração também, né? Quádruplo, né? A gente representa pelo número 4, não é isso? E diferença? Diferença é aquele sinalzinho que nós temos de subtrair, não é? Então a gente vai ter que a diferença, tá? Já começa com a diferença aqui no meio. A gente vai precisar aqui, ó, de um número, certo? E a diferença desse outro número, tá? Diferença entre, tá? A diferença está entre, está aqui no meio. Então, a diferença entre o quádruplo de um número. Quádruplo, a gente sabe que é o 4, não é? A gente representa isso aqui pelo 4, certinho? Então, e o número? Número x está aqui. Então, 4x, né? 4 vezes x. 4x menos a sua metade. Sua metade. Então, é metade do x, tá? Então, a gente vai fazer, ó, metade, uma divisão por 2, certo? Metade de um número é uma divisão por 2. Então, nós temos aqui, ó, a diferença entre o quádruplo de um número, tá aqui, número x, né? E sua metade, também tá aqui. Então, ficou assim, tá? O nosso símbolo, né? Matemático. A gente pegou a expressão, transformamos em símbolos matemáticos. Tá? A gente vai aprender, então, estamos aprendendo a representar, então, da forma aqui em português, né? Tá aqui a frase, a gente vai escrever, então, nos nossos símbolos, tá? E se tivesse símbolos, escrevesse também na forma em português. Também seria dessa forma aí, tá ok? Então, aqui na letra H, nós temos o produto. Produto, gente. Ó, multiplicação, não é? Diferença aqui nós vimos aqui, certo? Foi aqui o sinal de subtração. Produto é multiplicação. Então, o produto de um número com sua sexta parte. Então, aqui não diz o número, tá? Não diz que número é esse. A gente vai representar qualquer letra. Vou utilizar o X, que é o mais utilizado. X, Y, né? Vou colocar o X, vou usar o X. O produto. O produto de um número com sua sexta parte. Então, significa que foi dividido por 6, né? Sexta parte, divisão por 6. Tudo bem? Aqui é o sinal do produto. O produto de um número e sua sexta parte. Então, tá aí a nossa representação em símbolos matemáticos, tá ok? É assim que a gente vai representar. E aqui na letra I, eu tenho a soma de um número com 4. Soma, qual o símbolo da soma? A cruzinha, né? Então, a soma, ó, soma. O número, não diz que número é, vai representar pelo X. Soma de um número com 4. 4, a gente coloca 4 aqui, né? Soma de um número com 4. Bem tranquilo essa daqui, né? Então, tá aqui essa resposta. Aqui também, né? Então, resumindo, nós temos aqui, ó, as expressões algébricas são formadas de quê? Números, letras e sinais de operações. Foi o que nós vimos aí, tá? Nós vimos números, sinais de operação, letras, né? E a letra nessas expressões é chamada variável, tá? A letrinha é chamada variável da expressão. Porque a letra, tá, ela vai variar, porque não diz o valor que essa letra pode assumir, né? Então, apenas é uma letra. Então, a gente vai representar pela letra. E aí está, então, esses exemplos, tá? Nós vamos ver também hoje valor numérico de uma expressão, tá? Quando
nos fornece, então, o valor da letra, a gente vai substituir e vai encontrar o valor numérico. A gente vai ver já já. Até já. Então, turma, aqui nós temos agora valor numérico de uma expressão. Quando substituímos cada variável, nós aprendemos as variáveis, que são as letras, não foi? Então, quando substituímos cada variável de uma expressão algébrica por um número e efetuamos as operações indicadas, o resultado é chamado valor numérico da expressão, tá? Então, nós temos aqui o valor numérico da expressão. E aqui eu coloquei exemplos, tá? Pra gente fazer juntinho aí, então, esses exemplos. Vamos resolver, então? Aqui, nesse primeiro exemplo. Ó, determine o valor numérico de. Na letra A, eu tenho aqui a minha expressão algébrica. Tá vendo? 3x menos 4. E a gente vai substituir, então, a nossa variável x por menos 2, tá? Então, aqui, no lugar do x, a gente vai colocar aqui. O quê? Menos 2. E lembra que eu falei que a multiplicação pode ficar oculta? Então, 3 vezes x. Aqui a multiplicação ela está oculta, mas aqui, ó, o 3 está multiplicando o x. Então, aqui, quando eu trocar aqui, ó, o x por menos 2, o 3 estará multiplicando quem? O menos 2. Vamos ver? Então, aqui eu tenho 3, vou substituir aqui, ó, o x por menos 2. Por que eu coloquei menos 2 no parênteses? Para não ficar, ó, dois sinais aqui juntinhos, tá? Porque o 2 está negativo, então a gente vai colocar ele no parênteses. Vou repetir o sinal aqui de menos e o 4. Viu? Então, peguei aqui a minha expressão. Substituir o x pelo menos 2 e agora eu vou calcular. Então, eu vou o quê? Determinar o valor numérico. Tá? Vai ser o valor, então, dessa expressão. Vamos determinar? Aqui, ó, nós temos uma multiplicação, então vamos resolver ela primeiro. Aqui eu tenho 3 vezes menos 2. O sinal do 3 é positivo, que já aprendemos também com os números inteiros. E o sinal do 2 é negativo, então vai ficar o quê? A multiplicação de sinais diferentes vai ficar negativa. Então, aqui vai ficar, multiplicando aqui, vai dar menos 6, repetindo menos 4. E aqui nós temos, então, a soma de sinais iguais, tá? Eu vou somar menos 6, menos 4, vai dar a soma de menos 10. Tá? Menos 10, então, é o resultado do valor numérico desse nosso primeiro exemplo aqui da letra A. Viu? Certinho? Então, na letra B, eu tenho essa seguinte expressão aqui, ó. 2x, tá? Não podemos esquecer que a multiplicação está oculta. Então, 2 está multiplicando x, eu tenho mais e tenho também uma divisão, tá? A divisão pode ser representada por frações, que nós também já vimos aí nos conceitos anteriores. E aqui eu tenho, tá? Nós temos duas variáveis. Nós temos a variável x e a variável y. Então, aqui eu vou trocar o x pelo 4 e o y pelo 6. Tá? Então, esses valores aqui, ó, já vai ser fornecido na questão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o 2 da nossa expressão. Já sabemos que vai multiplicar o x. Quem é o x? O 4. Tá? A gente trocou, então, aquele x ali por esse 4. Vou repetir aqui o sinal da operação. No lugar do y, vou trocar pelo 6, né? Vai ficar 6. Aqui vai ficar o 3. Primeiro passo, então, substituímos as letras pelos números. E agora vamos, então, desenvolver essa operação. Nós temos aqui a multiplicação, podemos multiplicar
2 vezes 4, 8. Repete aqui o sinal, tá? Da operação. E aqui nós podemos dividir 6 dividido por 3, que me dá aqui uma divisão exata, que vai dar quanto? 6 dividido por 3? 2. Basta somar agora, né? 8 mais 2 é igual a 10 também, né? Deu 10. Ok. Na letra C, aqui nós temos as seguintes operações. Nós temos multiplicação, soma, subtração. Nós temos a potência também, tá vendo? Então aqui são essas operações. E vamos trocar então a variável x pelo 8 e a variável y por menos 2. Vamos fazer essa troca? Então, aqui não podemos esquecer que o 2 está multiplicando o x. Então aqui eu vou ficar com 2 vezes, no lugar do x, eu vou colocar quem? O 8. No lugar do y, o menos 2. Coloco o menos 2 no parênteses, tá? Para não bater com os dois sinais. Parênteses. Se o y está elevado ao quadrado, o menos 2 também está elevado ao quadrado. E aí a gente repete aqui o menos 5. Não podemos esquecer ninguém da expressão, tá? Vamos repetir todo mundo. E vamos então desenvolver essa operação, né? 2 vezes 8, 16. Mais a potência aqui, ó, menos 2 ao quadrado. É o mesmo que repetir a base 2 vezes, não é? Então tem menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4 positivo. Menos vezes menos dá mais, né? Dá 4 positivo. Tá? Então aqui é o nosso cálculo auxiliar, né? E aqui nós vamos trocar pelo 4. Então, já desenvolvemos a potência aqui do lado, né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 5. Aqui, ó, a gente vai somar 16 mais 4 e vai dar 20. Repete menos 5. 20 menos 5 e vai dar 15, né? Tira 5 de 20, fica 15. Então, 15 é o resultado da letra C, tá? Nosso valor numérico, então, da letra C é 15. O valor numérico aqui da B de 10, tá? E na letra A, menos 10. Ok? Então, ficam aí esses exemplos. Vou pegar agora o livro, tá? Pra gente ver a atividade que iremos fazer. Vamos lá? Pegando o livro, vou deixar com vocês a atividade da página 229. Vou colocar aqui para vocês. Vou apagar essa parte aqui para escrever, tá? É o seguinte. Então, ficou assim, tá? Atividade, página 229, números
1 e 2, tá? Número 1, nós temos aí a tabela, tá? Daqui a tabela, número 1. Aí em língua portuguesa, nós temos aí as frases, tá? Então, vocês vão substituir essas frases por símbolos matemáticos. Então, aí está dizendo o triplo de um número, tá? Esse número nós vimos aí no exemplo. Quando nós não reconhecemos esse número, a gente representa pela letra, tá? Por uma variável. Então, aí vocês vão representar. No número 2, também irão representar por símbolos matemáticos, só que nós temos 2 retângulos aí que teremos que representar em língua portuguesa, né? Iremos ver o símbolo da matemática e verificar o que ele representa e escrever, certinho? Aqui no livro também, ó, temos exemplos na página 227 e 228, tá? Nós temos uma tabela aqui com exemplos, vocês podem também observar os exemplos que estão aí, certo? E resolver, então, com excelência, então, essas atividades. E página 230, números 4 e 5. Número 4, está dizendo aqui, calcule o valor numérico da expressão. Qual é a expressão? Está escrito aí, 1 mais 2x. Não se esqueçam que a multiplicação está oculta aí, né? 2 vezes x. E o x será trocado por 7. Troca o x pelo 7 e resolve, então, o valor numérico da expressão. Tá? Observando, então, os exemplos que eu deixei. No número 5, calcule os valores numéricos da expressão. Qual é a expressão que nós temos no número 5? Nós temos aí 3 vezes x, aqui já está, né, visível a multiplicação, 3 que multiplica o x mais 1. E o x na letra A, ele vai ser trocado pelo 0. Na letra B, o x vai ser trocado pelo menos 1. Na letra C, o x será trocado pelo 2. Na letra D, o x será trocado por menos 3. E na letra E, o x será trocado por 7. Então, troque aí a variável x por esses números e encontre o valor numérico da expressão. Ok? Então, são essas atividades, tá? Na próxima aula eu estarei corrigindo junto com vocês, então não deixem de participar. Nossa aula será ao vivo na próxima aula. Então, participe, tá? Para vocês, então, tirar as dúvidas, fazer perguntas e estaremos juntos também realizando outras atividades, tá? Um abraço e até a próxima aula.